Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse que sabia. Disse que não havia mais dúvidas, que eu era um traidor. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Mas eu ainda não fazia ideia de que tudo era uma farsa criada por ela mesma. Meu nome é Gustavo. Tenho 29 anos e até pouco tempo atrás achava que sabia exatamente o que era amar alguém de verdade. Achava que conhecia minha esposa, Lorena. Casados havia 4 anos, construímos uma vida juntos baseada no que eu acreditava ser confiança, amizade e respeito. Eu sempre fui fiel, presente, carinhoso, sustentava a casa com orgulho e fazia questão de me mostrar disponível emocionalmente, algo que muitos homens acham bobagem. Eu não. Eu era o tipo de marido que ouvia, que olhava nos olhos, que planejava surpresas e que sabia exatamente o jeito certo de acalmar um dia difícil. A verdade é que eu amava aquela mulher com uma intensidade quase cega. E talvez tenha sido justamente essa cegueira que me impediu de ver o que ela estava fazendo pelas minhas costas. Tudo começou numa noite qualquer de terça-feira. Eu tinha acabado de sair do banho, estava mexendo no celular quando ela se sentou na beirada da cama e disse, com a voz trêmula: "Gustavo, eu sei o que você está fazendo." Olhei para ela confuso, sem entender do que ela estava falando. Perguntei com um sorriso: "O que eu estou fazendo?" Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para desenterrar um segredo. "Você está me traindo." O tempo congelou naquele instante. Fiquei parado, tentando processar as palavras. A princípio, achei que era uma brincadeira, algo bobo. Esperei ela sorrir, dizer que estava só provocando. Mas o sorriso não veio. O olhar dela era duro, quase assustado, e tinha lágrima nos olhos. Ela realmente acreditava no que estava dizendo. Ri meio sem jeito e perguntei de novo: "Você está falando sério?" Ela assentiu com a cabeça. Disse que sentia isso havia semanas, que eu andava distante, que ficava demais no celular, que não olhava mais para ela do mesmo jeito, que estava fria, dizia, como quem descreve um criminoso pego em flagrante. Na hora, eu não soube o que dizer, porque não fazia sentido algum. Sim, eu andava no celular, mas era resolvendo coisas do trabalho, planejando uma viagem surpresa para nós dois, conferindo preços, rotas, opções de hotel. A tal frieza que ela via era só o cansaço depois de horas extras. Eu ainda fazia o café dela toda manhã. Ainda mandava mensagem no meio do dia só para dizer "te amo." Como ela podia olhar para tudo isso e dizer que eu estava com outra? Falei para ela mexer no meu celular, olhar o que quisesse. Ela recusou. "Você é esperto demais", respondeu. "Não deixaria provas." Foi aí que me bateu um estalo estranho. Até então eu estava magoado, confuso, mas naquele momento fiquei irritado, porque parecia que, não importava o que eu dissesse, ela já tinha decidido o que queria acreditar. Pior, parecia que ela precisava acreditar naquilo, como se tivesse criado uma história na cabeça e agora estivesse encaixando os fatos para sustentar essa versão doentia. Eu me defendi, argumentei, me justifiquei, mas ela não ouvia. Só ficava ali com aquela cara de dor e raiva, acusando sem prova nenhuma. E então disse: "Eu não preciso de provas, eu sinto, e isso basta." Foi a primeira noite em que dormi no quarto de hóspedes, e foi também a primeira vez que me senti um estranho dentro da minha própria casa. Nos dias seguintes, ela tentou agir normalmente. Me dava bom dia, perguntava sobre o trabalho, queria saber o que eu ia querer no jantar, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse me chamado de traidor dias antes, mas eu não era mais o mesmo. Algo dentro de mim havia virado. A confiança, que sempre foi o pilar do nosso relacionamento, estava em ruínas, e pela primeira vez comecei a olhar para minha esposa e me perguntar: por que ela está fazendo isso? Não demorou muito para começar a suspeitar que havia outra explicação por trás daquelas acusações tão absurdas.
algo que ela tentava esconder e que talvez estivesse projetando em mim. Passei a observar os pequenos detalhes, o jeito como ela agora saía mais de casa sem dizer para onde ia, as mensagens que ela escondia o celular para responder, o brilho estranho nos olhos quando voltava de certas aulas de yoga, o nervosismo quando eu entrava no quarto de repente. A mudança não era só em mim, ela também estava diferente, mas parecia fazer de tudo para que eu não percebesse. Foi aí que uma ideia se formou na minha cabeça. E se não era sobre mim? E se ela estava me acusando porque ela era quem estava traindo? Aquilo me corroeu por dentro. Eu não queria acreditar. Eu não queria imaginar a mulher que eu amava deitada com outro, trocando segredos, vivendo um romance às escondidas enquanto me chamava de infiel. Mas naquele momento, eu precisava saber a verdade. Não importava o quanto doesse. E foi assim que, numa noite silenciosa, enquanto ela dormia ao meu lado, como se nada estivesse errado, eu tomei uma decisão. Peguei o celular dela com cuidado, sentei na beirada da cama e comecei a vasculhar tudo. O que eu encontrei ali mudaria completamente o rumo da minha vida. Depois daquela noite em que Lorena me acusou de traição, algo dentro de mim mudou de forma irreversível. Ainda que eu tentasse agir normalmente, sorrir, responder aos bom dia dela com educação, nada parecia voltar ao lugar. Era como se a casa em que vivíamos tivesse perdido o chão, e nós dois estivéssemos pisando em cacos invisíveis. Na manhã seguinte, ela colocou o café na mesa como se nada tivesse acontecido. Me ofereceu uma fatia de pão com queijo, sorriu de canto e perguntou se eu tinha reunião cedo. Não, hoje vou revisar os relatórios do cliente de São Paulo. Respondi, quase no automático. A forma como ela tentava manter a rotina era, na verdade, mais perturbadora do que a discussão da noite anterior. Era como se ela estivesse tentando apagar minha memória com gestos cotidianos. Mas aquilo só me deixava mais atento, mais desconfiado. Ao longo da semana, comecei a observar cada pequeno detalhe. O celular dela, por exemplo, estava sempre virado para baixo. Quando tocava, ela rapidamente se afastava para atender. Antes, ela deixava o aparelho em qualquer canto da casa. Agora, era quase uma extensão do corpo dela. Um dia, notei que ela estava usando perfume para ir à academia, algo que nunca fazia. Perguntei de forma casual. Mudaram o instrutor? Ela hesitou por um segundo. Depois riu, sem graça. Claro que não. Só quis me sentir mais bonita hoje. Era sutil, mas para alguém como eu, que conhecia cada olhar, cada vírgula do jeito dela, aquilo já bastava para acender todos os alarmes internos. Comecei a pensar nas últimas semanas, nas vezes em que ela chegava atrasada do Pilates, nas desculpas vagas, nas roupas que agora pareciam escolhidas com mais intenção. Ela dizia que estava se cuidando, que precisava se amar mais. E claro, eu apoiava. Mas aquele tipo de cuidado, aquele brilho nos olhos, não era para mim. Eu sabia. E mesmo assim, eu tentava negar para mim mesmo. Me recusava a aceitar. Afinal, essa era a mulher que eu amava. A mulher por quem eu tinha cancelado viagens, dividido sonhos, feito planos de ter filhos dentro de 2 anos. Mas quanto mais eu olhava para Lorena, mais eu percebia que não a reconhecia mais. Não era apenas o comportamento, era o olhar. Tinha uma sombra ali, um desconforto, uma culpa mal escondida. Ela me evitava nos pequenos gestos. Recuava quando eu a tocava. Beijos viravam selinhos. E as conversas antes de dormir, que duravam horas, agora não passavam de monossílabos. Foi numa quarta-feira, já perto das 23 horas, que eu percebi que não podia mais ignorar. Ela estava no banho e o celular vibrou 2 vezes sobre a cômoda. Eu não sou o tipo de homem que vasculha a intimidade da parceira. Sempre achei que confiança era sagrada. Mas naquele momento, algo dentro de mim gritou. E era um grito de sobrevivência. A tela do celular mostrava uma notificação do WhatsApp. Não consegui ler tudo. Só vi: Marcelo,
Mal posso esperar para te ver de novo. Aquela aula de alongamento foi... O resto estava cortado, mas não precisava ver mais nada. Meu coração deu um pulo. Marcelo. Quem era esse desgraçado? Instrutor? Aluno da academia? Vizinho? Senti o sangue subir, mas respirei fundo. Não era hora de agir. Ainda não. A raiva podia esperar. Naquela noite, fiquei deitado ao lado dela, em silêncio. Ela dormia tranquila, talvez achando que estava no controle de tudo. E ali, no escuro do nosso quarto, eu tomei minha decisão. Eu ia descobrir tudo. Com calma, sem escândalo. Eu não era um idiota e não seria feito de um. No dia seguinte, Lorena saiu para o Pilates às 18 horas. A aula, segundo ela, durava até às 19 horas, mas ultimamente ela só voltava às 20 horas. Peguei o notebook, abri uma planilha qualquer para fingir produtividade e sentei na mesa com o coração martelando. Enquanto ela estava fora, vasculhei o histórico de navegação do computador dela. Nada suspeito. Depois fui para o desktop, onde, por sorte, ela havia esquecido o e-mail logado. Bastaram alguns minutos para encontrar trocas de mensagens com o tal Marcelo. Usavam um endereço com um nome discreto, mas o conteúdo dizia tudo. Ele a chamava de minha estrela da manhã. Ela dizia que se sentia viva ao lado dele. E o pior, estavam combinando uma viagem juntos no mês seguinte para Belo Horizonte. Ele já tinha reservado o hotel. Só falta você dizer que sim, dizia ele na última mensagem. Naquele momento não chorei, não gritei, não joguei nada no chão, só fiquei ali, sentado, olhando para a tela como se estivesse assistindo a um filme, um desses que você queria poder sair do cinema no meio. E mesmo assim, eu continuei. Fiz capturas de tela de tudo, salvei cada mensagem em uma pasta oculta com nome de relatório. Copiei os arquivos num pendrive. A traição estava ali, estampada, nua e crua. Mas o que mais doía era a frieza dela. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E ainda assim, tinha tido a audácia de me acusar, de me chamar de infiel, de inverter tudo e brincar com a minha sanidade. Mas tudo bem. Se ela queria guerra silenciosa, ela teria. E seria a última partida que ela jogaria contra mim. O mais difícil de manter um segredo é saber que a qualquer momento você pode explodir. E quando o segredo não é seu, mas da pessoa que você mais confiou na vida, tudo ganha outro peso. A traição de Lorena estava ali, impressa em cada mensagem que trocou com Marcelo. E mesmo assim, eu continuei a dormir ao lado dela, sorrir no café da manhã e fingir que ainda acreditava em cada desculpa esfarrapada que ela inventava. Mas por dentro, eu já não era mais o mesmo homem. Passei a observar Lorena com o olhar de quem assiste um inimigo agindo de forma ensaiada. Cada palavra que ela dizia parecia parte de um roteiro, e agora eu sabia qual era o papel que ela estava representando. O da esposa perfeita, preocupada, distraída. Uma farsa. Ela dizia que ia à academia, mas às vezes voltava com o cabelo molhado de banho recente e sem nem sinal de suor no rosto. Inventava que ia passar na farmácia, mas eu via no extrato do cartão uma compra feita numa cafeteria no outro lado da cidade, justamente perto do condomínio onde Marcelo morava, segundo o perfil que encontrei nas redes sociais. Ah, sim, eu encontrei tudo. Marcelo era personal trainer, bonitão, sorriso forçado, bíceps maior que o cérebro. Um daqueles caras que só posta fotos sem camisa e frases motivacionais que parecem tiradas de um biscoito da sorte. O tipo exato que Lorena sempre disse desprezar. Irônico, né? Mas agora eu sabia. Ele era o homem com quem ela trocava confidências, desejos, planos, enquanto eu era só o marido ocupado que não olhava mais para ela. A diferença era que, ao contrário do Marcelo, eu não estava brincando de amar. Eu estava construindo um lar, um futuro, uma história. E ela estava jogando tudo fora por causa de adrenalina e elogios baratos. Então eu montei meu plano. Comecei a registrar tudo.
Criei um e-mail apenas para armazenar provas. Conversas, capturas de tela, recibos, fotos, localização, tudo. Não porque eu quisesse processá-la, ainda não, mas porque eu queria olhar nos olhos dela no momento certo e acabar com aquela farsa com cada detalhe. Sem espaço para negação, sem chance de mentiras. Mas até lá, o teatro continuava. Teve um dia em que ela chegou com uma sacola de presente. Disse que era para mim. Uma camisa nova, perfume e um cartãozinho brega escrito para lembrar que eu te amo. Quase vomitei. A mulher que estava planejando uma escapada romântica com outro homem estava me dando presente de amor. Mas eu aceitei. Sorri. Beijei a testa dela. E no dia seguinte, fui ao cartório dar entrada em uma procuração preventiva. Se um dia eu precisasse me proteger, eu queria estar um passo à frente. Dias depois, me convidou para jantar fora. Disse que sentia saudade de nós dois, que queria reviver os velhos tempos. Fomos num restaurante que costumávamos frequentar no início do namoro, um lugar com luz baixa e música ao vivo. Tudo cuidadosamente montado para parecer verdadeiro. Ela segurou minha mão por sobre a mesa e disse: "Eu sei que andei estranha ultimamente, mas é que eu estava me sentindo insegura. Acho que eu criei coisas na minha cabeça." Criou, eu pensei. E depois viveu cada uma delas com outro homem. Mas respondi com um simples: "Tudo bem, eu entendo." Meu estômago revirava. A cada sorriso dela eu via Marcelo. A cada frase de desculpa eu lembrava das mensagens. A cada vez que ela dizia nós, eu ouvia eu e ele. Foi depois desse jantar que eu percebi que não aguentaria muito mais. Era como se estivesse convivendo com um fantasma. Ou pior, com uma atriz encenando o papel da mulher que um dia eu amei. Então decidi. Eu precisava falar. Precisava acabar com aquilo de uma vez. Esperei pelo fim de semana. Preparei tudo com calma. Imprimi as conversas, separei as capturas de tela em ordem cronológica, coloquei tudo num envelope grosso e deixei dentro da gaveta do escritório. No domingo, preparei o café da manhã. Coei o café como de costume. Fritei ovos, coloquei o pão na torradeira. Chamei ela para sentar e comemos em silêncio. Ela elogiou a comida, comentou sobre a série que começamos a ver juntos, perguntou se eu queria sair para almoçar depois. E aí eu disse: "Antes disso, a gente precisa conversar." Ela congelou. Olhou para mim como quem tenta adivinhar o que vem a seguir. Sobre o quê? Levantei, fui até o escritório e voltei com o envelope. Coloquei sobre a mesa e empurrei em direção a ela, sobre o Marcelo. O rosto dela empalideceu na hora. As mãos tremiam quando tocou o papel. Ela não abriu de imediato. Olhou para mim em choque, como se não entendesse o que estava acontecendo. "Gustavo, isso não é o que você está pensando." "Ah, é sim", interrompi. "E eu pensei muito, viu? Por semanas." Tentei entender. Tentei negar, mas está tudo aí. As mensagens, as capturas de tela, os planos de viagem. Eu sei de tudo. Ela fechou os olhos com força, como se quisesse acordar de um pesadelo, mas não tinha como escapar agora. A cortina tinha caído, a farsa tinha acabado. "Você mexeu no meu celular, eu salvei o que você jogava na minha cara todo dia. Mentiras." "Então sim, mexi. E quer saber? Ainda bem." Ela empurrou o envelope como se queimasse. "Gustavo, foi um erro. Eu estava confusa. Eu pensei que você..." "Que eu o quê? Estava te traindo?" Retruquei com raiva pela primeira vez. "Me acusa sem provas, me faz de louco, me trata como culpado, só para aliviar o peso da tua própria consciência." Ela tentou falar, mas eu levantei a mão. "Não, agora você vai ouvir. Você não me destruiu, só me mostrou quem você realmente é. E por incrível que pareça, eu agradeço por isso." Ela ficou ali, em silêncio, pela primeira vez, sem saber o que dizer. E eu me levantei, olhei para a mulher com quem dividi anos da minha vida e percebi que ela já não tinha mais nenhum poder sobre mim. Naquele dia, comecei o fim. Mas o fim ainda tinha mais capítulos. O silêncio que seguiu aquele confronto era ensurdecedor.
Lorena ficou ali, sentada à mesa, encarando o envelope que revelava a verdade que ela tentou esconder com tanta habilidade. Mas agora, diante das provas, não havia como negar. E mesmo assim, ela tentou. Gustavo, por favor, me escuta. Cruzei os braços em pé na frente dela. O controle que ela achava que tinha sobre mim já não existia. A partir daquele momento, eu era outro homem. Não tem mais o que escutar, Lorena. Você já disse tudo o que precisava por mensagem para o Marcelo. Ela arregalou os olhos. Tentou se levantar, mas seus movimentos eram descoordenados, como se estivesse bêbada de culpa. Foi um erro. Eu não sei o que me deu. Eu achava que você estava distante, que não me amava mais. Então você decidiu me trair? Interrompi com a voz fria. Decidiu me punir por algo que nem aconteceu. Ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas sinceras. Era desespero, medo. Não de me perder, mas de perder o conforto, a estabilidade, o papel de vítima que ela havia cuidadosamente interpretado até então. Gustavo, eu juro que não foi nada sério. Foi só físico. Eu não amo o Marcelo. Eu amo você. Eu estava confusa. Típico. Sempre tem uma desculpa. Sempre uma forma de distorcer os fatos. Você não estava confusa, Lorena. Você estava decidida. Decidida a manter dois mundos funcionando ao mesmo tempo. Um de mentira comigo e outro de fuga com ele. Você achou que podia brincar com a minha cabeça, me fazer duvidar da minha própria sanidade, só para se sentir menos culpada. Ela se aproximou, estendeu a mão como quem tenta alcançar um passado que já não existe mais. Eu estou arrependida. Eu terminei com ele. Juro. Depois daquela noite em que eu te acusei, eu vi o quanto fui injusta. Eu me senti uma lixo, Gustavo. Ri, seco. Não, Lorena, você se sentiu em risco, sentiu que eu podia descobrir e tentou consertar o enredo. Mas o problema é que você não escreve mais essa história. Ela abaixou a cabeça, derrotada. E agora? O que você vai fazer? Eu vou seguir em frente. Sem você. Você está terminando comigo. Estou te libertando, na verdade. Você queria tanto sair desse casamento que criou um monstro que não existia para justificar o seu desejo de escapar. Só que agora você não precisa mais fugir. Já está livre. Ela chorava mais forte agora. Mas o que me surpreendeu foi o que veio a seguir. E se eu não quiser essa liberdade? E se eu quiser lutar por nós? Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo aquelas palavras. Ela queria lutar. Mas por quem? Por nós ou pelo medo de perder? Você quer lutar pelo quê, Lorena? Pelo homem que você acusou de traidor? Pelo casamento que você mesma destruiu? Ou pelo papel de boa esposa que já não te serve mais? Ela não respondeu. Sabia que qualquer resposta soaria vazia. Eu já falei com um advogado. Os papéis do divórcio estão prontos. Só falta sua assinatura. Ela arregalou os olhos, surpresa com a minha decisão tão preparada. Você já estava planejando isso? Desde o dia que você me chamou de traidor. Naquele momento, você não matou só a confiança. Você matou qualquer possibilidade de reconstrução. Ela se jogou no sofá, os ombros tremendo. Você nunca me amou, então? Eu te amei sim. Mais do que você merecia, mas esse amor morreu no instante em que você me olhou nos olhos e mentiu, sabendo exatamente quem você era e o que estava fazendo. Ela se levantou, indignada agora. E o Marcelo vai ficar com ele? Perguntei provocando. Não, gritou como se fosse absurdo. Ele não é nada. Foi um erro, foi carência. Engraçado, vocês iam viajar juntos. Você chamava ele de meu sol. Isso não parece só carência, Lorena. Parece decisão. Ela não conseguia mais se defender. As palavras acabaram. As desculpas perderam o valor. Eu não vou assinar, Gustavo. Eu não vou jogar fora 4 anos por causa de um erro. Me aproximei dela com calma. Não havia mais raiva, só decepção. Você jogou fora tudo no momento em que colocou o Marcelo na nossa história. E se não assinar, tudo bem. Isso só vai tornar o processo mais demorado. Mas o fim já aconteceu. Ela ficou em silêncio, paralisada.
vendo o homem que ela tentou destruir sair pela porta com a cabeça erguida. Naquela noite, dormi na casa de um amigo, e naquela cama que não era minha, dormi em paz pela primeira vez em meses, sem fantasmas, sem mentiras, sem Lorena, mas a guerra ainda não tinha acabado. A assinatura era só um detalhe, e como eu imaginava, ela não ia tornar as coisas fáceis. Nos dias seguintes ao confronto, o que restava de Lorena era uma sombra da mulher que um dia eu conheci. Ainda tentava me ligar, mandava mensagens dizendo que podíamos conversar com calma, que tudo poderia ser resolvido sem escândalo. Ela usava esse termo como se fosse eu quem tivesse traído, como se o problema fosse a exposição e não a traição em si. Mas eu não respondi. Nenhuma palavra. Já havia perdido noites demais, tentando entender o porquê de tudo aquilo. Já tinha me esgotado emocionalmente, tentando provar que eu era inocente de um crime que nunca cometi. Agora, eu era só silêncio. E o silêncio, às vezes, é mais cruel do que qualquer grito. Meu advogado entrou com o pedido formal de divórcio. Lorena, como eu previa, recusou-se a assinar no início. Disse que não queria abrir mão do apartamento, que ainda me amava, que eu estava sendo radical demais. Um teatrinho cansado. Mesmo assim, levei adiante. Meus documentos estavam em ordem, as provas também. Na audiência inicial, ela chegou com uma postura diferente. Maquiagem leve, roupas discretas, como quem tentava encenar arrependimento. Mas bastou o juiz pedir que explicássemos os motivos do divórcio para que a verdadeira Lorena reaparecesse. Ela me acusou de novo. Disse que suspeitava que eu também tivesse um caso, que tudo aquilo era um plano meu para me livrar dela, que eu estava emocionalmente distante havia muito tempo. Foi constrangedor. O juiz interrompeu as acusações com calma, mas firmeza. A senhora trouxe provas do que está alegando? Ela gaguejou. Disse que tinha certezas internas. Então, por favor, mantenha-se nos fatos comprováveis, concluiu o juiz. Meu advogado apenas abriu a pasta com as capturas de tela e começou a relatar a linha do tempo da traição. As mensagens entre ela e Marcelo, a data da reserva do hotel, as declarações mútuas, os áudios salvos. Cada nova captura de tela que era lida parecia arrancar de Lorena uma parte da máscara. Ela tentou dizer que era tudo exagero, que não tinha significado emocional, mas ninguém ali acreditou. O juiz apenas assentiu e disse: está claro quem deu início à destruição do vínculo conjugal. Na decisão, fui beneficiado em praticamente tudo. O apartamento ficou comigo. O saldo da conta conjunta foi dividido de maneira desigual, considerando os danos causados. A justiça, por mais lenta que pareça, tem hora certa. E ela chegou. Depois da audiência, Lorena ainda tentou me parar no estacionamento. Gustavo, por favor, a gente pode conversar como dois adultos. Você não precisa agir como se eu fosse um monstro. Lorena, você mentiu para mim, me traiu, tentou inverter tudo e quase me fez duvidar da minha sanidade. Não sei se isso te torna um monstro, mas adulta, você nunca foi. Entrei no carro e fui embora, sem olhar para trás. Nos meses seguintes, ela tentou contato mais 2 vezes, uma por mensagem, outra pessoalmente, aparecendo na portaria do meu prédio. Não desci. Pedi ao porteiro que não a deixasse entrar novamente. Depois disso, solicitei uma notificação legal, deixando claro que, se persistisse, responderia por assédio. A paz finalmente começava a tomar conta da minha vida. Iniciei terapia. No começo, resisti. Achava que ia dar conta sozinho, que bastava seguir em frente. Mas havia mais feridas do que eu imaginava. Feridas profundas, invisíveis, que eu escondia de mim mesmo. Com o tempo, fui percebendo o quanto eu me anulava por Lorena, o quanto deixei de lado amigos, passatempos, vontades, tudo para ser o marido perfeito, enquanto ela usava isso como justificativa para me acusar de coisas que nunca fiz. Hoje, alguns meses depois do divórcio oficializado, me sinto outro homem. Voltei a tocar violão.
Refiz contato com amigos antigos. Comecei a sair mais, conhecer gente nova. E o mais importante, reaprendi a gostar da minha própria companhia. Não sei o que aconteceu entre Lorena e Marcelo. E, sinceramente, não me importa. Talvez tenham continuado. Talvez ela tenha tentado outro roteiro, com outra vítima. Não é mais problema meu. A verdade é que ela me mostrou o que acontece quando deixamos de ouvir nossa intuição, quando justificamos demais o comportamento de quem diz amar, mas age como inimigo. Hoje, se alguém me pergunta como eu superei tudo isso, respondo sem hesitar. Eu parei de tentar salvar quem não queria ser salvo e decidi salvar a mim mesmo. Essa foi, sem dúvida, a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais libertadora. Sei que muitas pessoas acham que perdão significa reatar, esquecer, acolher. Mas para mim, perdoar foi seguir em frente com dignidade, sem permitir que ela tivesse mais uma chance de me quebrar. Porque no fim das contas, liberdade tem preço. E vale cada centavo. Essa foi mais uma história real do canal Vidas Cruzadas. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma situação assim, compartilha esse vídeo. Curta, comente aqui embaixo e se inscreva para acompanhar novas histórias todos os dias. Até a próxima. E lembre-se, sua verdade sempre vem à tona.